E aí pessoal, você que pensa, a gente tá de volta aqui depois de um tempo, né, sem gravar vídeo, e agora hoje, no primeiro vídeo do nosso amigo Vinícius aqui já como integrante do nosso canal, nós vamos continuar a nossa série sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar sobre qual mandamento? O 7º mandamento, não adulterarás. Então hoje nós vamos falar sobre o 7º mandamento, que está lá em Êxodo, né, capítulo 20, no verso 14, que diz, né, um verso enorme, só que não adulterarás. E nós vamos seguir a mesma pegada aí dos outros vídeos, né, dessa série, que já tem um tempo. Então se você está chegando agora nesse vídeo, a gente até indica que volte os vídeos mais antigos, assista a série, assista a introdução, para você entender bem como a gente está caminhando e gravando esses vídeos. Então, em Êxodo capítulo 20, no verso 14, está o 7º mandamento que diz, não adulterarás. Hoje nós vamos ver o que abrange esse mandamento. O 7º mandamento ele é interessante porque é um verso que não traz considerações, né? Não adulterarás, não fala da pena, não fala da punição a ser executada a quem cometeu esse pecado, e é sucinto, não adulterarás. É direto, Exato. vai ao ponto, não adulterarás. Exato. Uma das punições do adultério, embora muitos não se lembrem, não era somente o apedrejamento, mas sim serem queimados na fogueira. E a gente vê com isso que a seriedade, né, olhando para esse pano de fundo, esse contexto do Antigo Testamento, a gente vê a seriedade desse tal mandamento e a gravidade da forma que eram punidos esses pecados, nos dá a entender como era de fato importante que o povo de Deus observasse esse mandamento, né? Outra forma de punição seriam ser queimados no fogo. Isso está escrito em Levítico 20, versículo 14, que diz assim: se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, é maldade, serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. É interessante que o estupro de uma virgem não era considerado como um crime para a pena de morte, mas o adultério sim. O adultério era punido com a pena máxima, né, digamos assim, que é a pena capital, que é a pena de morte dentro do povo de Deus. E como ele sempre, a gente vê essa expressão, né, de Deus sempre no Antigo Testamento, dizer para que esse mal se aparte do meio do povo de Deus. Né? Era um mal que Deus tinha deixado claro que não deveria haver isso no meio do povo de Deus. É acompanhado de um zelo para que as outras pessoas da comunidade não se contaminem, não tenham como exemplo um pecado, para que a execução da pena sirva como lição, para os demais não terem o intento ou a vontade de praticar o mesmo pecado. Exato. Tem vários textos no Antigo Testamento e você vê isso, que o cuidado de Deus é expressado até quando ele fala do divórcio no Antigo Testamento, para a proteção da mulher, justamente porque era uma prática, né? Então, o texto conhecido, né, que nós vamos até citar lá no Novo Testamento daqui a pouco, que Jesus cita, né, quando fala de Moisés, que dá a carta de divórcio, que os fariseus, né, questionam Jesus quanto a isso. Ele fala que a dureza é pela dureza do coração do povo, e uma forma de que nós vemos de proteger a mulher, pois sabemos que muitos queriam, né, viver nessa prática, na prática do adultério, e de abandonar a sua esposa, né, que era constituída como adultério. É interessante que todos os mandamentos têm um caráter protetivo. Eles sempre têm a finalidade de proteger um bem maior. E deixa claro lá no texto, tanto em Moisés como em Jesus, no Novo Testamento, se um homem repudiar uma mulher por qualquer coisa e se casar, comete adultério. Então, esse pecado está envolvido aí nessas questões também de repúdio, né, e de abandonar a esposa, né? A Bíblia, durante todas as palavras dos profetas, ela acabou usando essa imagem de adultério para fazer uma analogia com a apostasia de Israel. O profeta Jeremias, ele é enfático e ele é um profeta que usa muito essa figura para fazer essa comparação entre o adultério e a apostasia do povo de Israel. Como é sério isso, né? Então, a figura, quando o Novo Testamento expressa a figura do casamento, faz a ilustração e aparece a imagem de que o casamento representa o relacionamento da igreja com Cristo, né? Exato. E como nós estamos falando do Antigo Testamento, é interessante ver como os profetas relataram isso, né? O adultério do povo de Deus era desobediência, era idolatria. Então, é usada a expressão adultério com, digamos assim, a traição, né? O povo de Deus traindo Deus, porque ele tinha a lei e precisava obedecer à lei, mas quando ele se relacionava
com outros deuses, outros povos, né? Adoravam outros deuses e não ao único Deus, né? A quem merece a única adoração. O povo estava cometendo esse pecado, né? Um dos casos mais famosos de adultério da Bíblia é o caso de Davi, que possuiu a mulher de Urias, Batseba, e assim pecou contra Deus, mas o coração dele estava tão duro que ele não conseguia visualizar, não conseguia sentir o estado de pecaminosidade que ele se encontrava. Todos sabemos que a morte era pena para o pecado. O fato do filho de Batseba ter morrido é um lembrete daquilo que Cristo faria por nós, sendo substituto pelos nossos pecados. Isso já nos lembra aquilo que nós falamos na introdução de toda essa série, né? É importante, quando nós estamos aqui expondo e falando sobre essa lei, você entender como Cristo entra, né? O papel de Cristo em tudo isso que nós estamos analisando, né? E já fazendo esse link com aquilo que nós vamos tratar no final, que é aplicando tudo isso, né? Sabendo que somos realmente transgressores da lei de Deus, o fato de que Cristo, ele como aquele que cumpriu perfeitamente a lei, no nosso lugar, nós encontramos nele misericórdia, né? Como transgressores da lei. Então, depois de ver todo esse pano de fundo no Antigo Testamento sobre esse pecado, a seriedade e as punições, então vamos seguir como nós estamos fazendo nos outros vídeos, né? Vamos olhar para o nosso catecismo maior de Westminster, que é um catecismo conhecido da história da Igreja Reformada. Aliás, nós estamos devendo ainda um vídeo sobre confessionalidade nesse canal. Nós vamos explicar em outro vídeo, né, sobre essas confissões, esses catecismos históricos, né? Tem muita gente que assiste essa série, os nossos vídeos, e às vezes a gente usa as confissões, os catecismos, e muita gente pode não conhecer, mas nós vamos fazer um vídeo dedicado a isso. Mas voltando a esse catecismo, como todo mandamento, nós vemos que há implícito deveres em cada mandamento, né? Deveres que são exigidos para o povo e pecados que são proibidos. Então, dentro desses deveres, em que o catecismo, na pergunta de 138 fala, ele diz a respeito de que um dos deveres de quem lê a lei do povo de Deus, que tem a lei do Senhor, é a castidade no corpo, na mente, em afeições, palavras e comportamentos. Aí nós lembramos o texto, né, conhecido de Mateus, capítulo 5, verso 27 e 28, em que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus, trazendo uma explicação e uma aplicação da lei de Deus, ele diz que não é só o ato em si do adultério, da prática, da traição e do adultério, mas dentro disso, os autores aí do catecismo colocam esses deveres, né? Então a castidade não é só no corpo, mas também na mente, nas afeições, nas palavras e nos comportamentos, né? Em tudo que envolve a ideia de castidade e santidade, né? Porque a gente vive um tempo muito de legalismo, né? Não faça, não toque, como o próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses. Mas o importante é vermos que essa castidade, essa santidade no que diz respeito a isso, que esse pecado não adulterar envolve todas essas questões, né, sexuais, que é essa castidade na mente, nas afeições, em todos os comportamentos e práticas. É interessante que Jesus nos mostra que o pecado transcende o ato, vai ao âmbito dos pensamentos. Que o pecado em si não está somente no praticar, mas sim também no pensar, desejar e todo o intento do nosso coração. No desejo do homem, né, quando ele coloca em prática. Ele faz isso com outros pecados, né? Como nós já falamos aqui, do não matarás, né? A partir do momento que você ira, você odeia o seu irmão, você também já se torna um assassino, né? Então é interessante como Jesus coloca essa questão do adultério transcendendo a prática, né? Uma outra coisa também que o catecismo coloca, né, como deveres aí implícito nesse mandamento, é a questão do casamento. Muitas pessoas podem olhar para esse mandamento e achar que não tem nada a ver, né? Não, mas está dizendo assim, está sendo direto, né, como a gente falou no início, não adultere e pronto, é só isso, é uma proibição para não adulterar. Mas dentro disso está o dever de se casar, né? O casamento como uma ordenança bíblica, como um mandamento, como algo que Deus criou para a instituição da família. Um texto que lança a luz sobre isso é 1 Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo está escrevendo, dando orientações, né, sobre vida sexual, sobre casamento. E ele escrevendo, né, como o verso 8 diz, ao solteiro e às viúvas, ele diz que lhe seria bom que se permanecessem no estado em que eu também vivo. Mas, se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar
do que arder em desejo. Então esse texto que é muito conhecido subentende que o jovem que tem tentações, e nós sabemos, Deus nos criou com necessidades, né? E uma delas é a necessidade sexual. Então o texto está dizendo que aquele jovem que não consegue se dominar, que é melhor que ele se case. Então nós vemos uma sociedade praticamente hoje que ensina o contrário, né? Cada vez mais o jovem permanece mais tempo na adolescência, né? Demora mais a deixar as coisas de menino, né? Como o apóstolo Paulo diz, e demora mais a casar. Não, deixa eu terminar a faculdade, deixa eu fazer minha pós, deixa eu fazer meu mestrado, deixa eu fazer meu doutorado, só depois deixa eu ter carro, casa e depois eu caso. Mas um dos deveres que está aí incluído é justamente o casamento. E ainda sobre o casamento, já também na pergunta 139 do Catecismo, agora já falando dos pecados que são proibidos, consequentemente, se o casamento é um dever, o não casar, o demorar a casar, como o texto do Catecismo diz, o demorar a casar, ou proibir o casamento, como um texto lá de quando Paulo escreveu a Timóteo, ele fala que alguns proibiam casamentos que eram lícitos. Então, esse demorar a casar se torna um pecado proibido nesse casamento, justamente porque o jovem vai ficar com desejos, com tentações, e é melhor, como o apóstolo Paulo diz, que se casem, né? Fora isso, o Catecismo ainda diz que toda prática, né, sexual que é não natural é um pecado proibido dentro desse mandamento do não adulterarás, né? Então nós temos um texto lá do Levítico 18, todo o capítulo, que fala de várias práticas, né? Fala de homossexualidade, fala de bestialidade, né? Fala de incesto. Então todas essas práticas são condenadas, são proibidas dentro desse mandamento. Além disso, o Catecismo ainda fala de pensamentos, como nós já falamos no texto lá de Mateus, né? Ainda fala de conversas e olhares impuros, que também Jesus já tratou sobre a questão do olhar, do pensamento, das conversas, como tem um texto também conhecido em Efésios capítulo 5, né? Que o apóstolo Paulo fala isso, que algumas práticas pecaminosas dos ímpios não era bom nem que se nomeiem entre os cristãos, né? Então até o nosso conversar também, né? O linguajar também está incluso também nessa questão dos pecados que são proibidos dentro desse mandamento. Ainda falando desse catecismo, ele também traz a questão de você ser conivente com toda uma cultura que faz uma apologia ao adultério. Por exemplo, hoje é só olhar aí para a nossa cultura, para o nosso tempo, e há uma variedade de músicas, muitas músicas de vários estilos musicais que fazem apologia ao adultério, né? Uma coisa bonita, você ser o outro, né? Você ser a outra, você se envolver com alguém que é casado. Então, quando o cristão ele é conivente com toda uma cultura que faz essa apologia, que defende, que exalta, que louva o adultério e a impureza sexual, né? Ele também está pecando contra esse mandamento, está quebrando esse mandamento do não adulterarás, né? Em toda essa gama de coisas e atitudes. Visto que o pecado começa na mente, uma música ou uma coisa que faça apologia ao pecado, ela é uma ferramenta para dar o start na mente, ou seja, é onde nasce o desejo pecaminoso, é na nossa mente. Então, quando a gente ouve ou lê ou assiste coisas que fazem apologia ao pecado, ou seja, o pecado sexual, isso é um facilitador para que a nossa mente crie essas condições para que possamos realizar esse pecado na prática. Exato. Então, de fato, nós percebemos que com tudo isso, que realmente nós transgredimos essa lei, né, esse mandamento, por saber que ela é muito mais ampla, né, do que apenas a prática do adultério. Então, todas essas questões que nós falamos, nós como cristãos devemos observar se nós estamos cometendo esse pecado, se estamos deslizando e cometendo alguma prática que vá quebrar, que esteja quebrando ou ferindo esse mandamento. E lembrando que Jesus Cristo, por nós sermos esses transgressores, Jesus Cristo é aquele que já cumpriu a lei, cumpriu toda a lei, e é quando nós depositamos a fé nele, a nossa confiança, a nossa esperança nele, é que nós somos salvos. Esse foi mais um vídeo da série dos 10 Mandamentos. Curta, compartilhe, divulgue com os amigos, com sua igreja. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, e nos procure Você Que Pensa. Colocar @Você Que Pensa no Instagram, Twitter, Você Que Pensa no Facebook, você já nos encontra. Também é importante você colocar a sua contribuição aqui nos comentários, para ajudar a gente a fazer um bom conteúdo nesse canal. Então, é isso, valeu, até a próxima.